reconstrução, pós-cirúrgico de cirurgia plástica, queimaduras, micoses de unha. Assim, é surpreendente o resultado de tudo isso. Então, pessoal, eu me coloco à disposição a partir de agora para vocês fazerem as perguntas, que eu estarei aqui, na medida do possível, respondendo. Ok? Novamente, agradeço por estar participando e me coloco sempre à disposição de todos vocês, porque esse óleo está sendo um óleo da cura. Sinceramente, eu estou bem surpresa. Ok? Estou à disposição. Pessoal, peço desculpas se eu não estiver interagindo corretamente, não tenho muita experiência, principalmente com lives, mas gostaria de deixar claro que eu estou aqui para tirar todas as dúvidas, o que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Cris, só um minutinho que a gente está tendo problema aqui com o som do pessoal, né? Okay. Pessoal, quem quiser fazer a pergunta para a Cris, estou no chat aqui, tenho 19 perguntas para você. Está fechado o áudio. Certo. Ok, vou começar aqui com a primeira pergunta, pessoal. Boa noite. Qual é Mônica Silva Oficial? Mônica está perguntando, qual é a recomendação de uso no tratamento, Cris, de úlceras de pressão de pacientes acamados? Ok, bom, como eu disse, estou fazendo esse experimento para poder estar divulgando para vocês. O óleo, eu tenho utilizado o óleo multifuncional como prevenção e como tratamento. Então, ele está atuando como profilaxia e de forma terapêutica também. Então, eu faço o uso em pacientes que têm predisposição ou não, em toda a extensão corporal e principalmente nas regiões onde tem os ossos, né? Que ele tem mais possibilidade de vir a desenvolver em pacientes acamados. Então, eu uso o óleo, as gotinhas diretamente na pele e faço massagens onde ele vai estar atuando como prevenção ali. Uso também nas lesões que têm tecido granulado, ou seja, quando o tecido está todo vermelhinho no leito da ferida, ou seja, onde você visualiza o tecido vermelhinho, você aplica na gaze o óleo, algumas gotinhas, e coloca diretamente na lesão, e tem que ser coberto, não pode deixar a lesão aberta. Por que não pode deixar a lesão aberta? Porque ela precisa se umidificar para poder fazer o processo de cicatrização de dentro para fora. Então, é preciso ocluir, fechar essa lesão com micropore ou esparadrapo, preferencialmente o micropore, para não lesionar mais a pele ainda. E somente. Em lesões onde há tecido necrosado, ou seja, tecido morto, aquela parte escura, aquela parte escura, nós precisamos... Só um minutinho, Cris.
Cadê a Cris de novo? Cris, ativa o seu áudio, por favor. Conseguiu? Sim, acredito que sim. Sim, conseguiu. É porque todo mundo desativou aqui o áudio, ativou o áudio ao mesmo tempo e ficou um barulho. Pessoal, eu gostaria assim, ó, que vocês levantassem a mão, cada um, né? De uma vez, espera chamar o seu nome para que você possa fazer essa pergunta. Porque se todo mundo for falar ao mesmo tempo, por exemplo, tem a Ceissa Marques, que está aqui esperando, Luciana Silva Pérez. As duas levantaram a mão, talvez tenham perguntas. Outra coisa também que eu gostaria de falar as pessoas estão fazendo perguntas da área estética. Essa é uma live de saúde, tá, gente? É uma live para você aprender quais são os tipos de feridas que são aplicáveis ao ozônio, tá? Quais são a forma correta de utilizar, a Cris vai falar sobre isso também. Cris, você pode falar para a gente quais são os tipos de feridas mais comuns que as pessoas podem estar utilizando o óleo ozonizado e no tratamento, por exemplo? Claro que a gente aqui, você, apesar de ter essa capacidade, a gente não está falando para as pessoas se autodiagnosticarem, não é, Cris? Agora, no caso de uma ferida, qual que é o procedimento? As pessoas me perguntam, tem dúvida. Ana, lava com sabão? Não lava? Faz o quê? Como é que passa o óleo? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, é preciso avaliar essa lesão. Essa lesão é avaliada por uma enfermeira. O enfermeiro ele tem total habilitação para avaliar uma lesão, prescrever o que é necessário, porque o enfermeiro ele está mais apto. Alguns médicos não têm assim a especialidade na área de lesão. Então, o médico ele preferencialmente deixa isso por conta do enfermeiro, né? Então, se a lesão precisa ser avaliada, principalmente se tiver uma necrose tecidual, ou seja, tecido morto, com fibrina, com exudato é pus, precisa ser avaliado. No caso do óleo, ele é altamente eficaz, novamente falando, em lesões onde tem tecido de granuloma, ou seja, onde tem o processo de cicatrização em evolução. Não adianta aplicá-lo, é claro que ele vai ser bom em todas as partes, mas é necessário que ele esteja com tecido vivo para receber o óleo. Por quê? Quais são os locais que nós podemos aplicar o óleo? Em queimaduras, irritação, picada de inseto, infecções da pele, acnes, infecções de unhas, feridas cutâneas, infecções bacterianas, fúngicas e virais, lesões por trauma, ou seja, um corte, uma batida onde tem uma lesão, a cicatrização cirúrgica, nós temos relatos muito importantes e significativos em lesões, em cicatrização cirúrgica, até mesmo nós temos um relato comprovado onde foi aplicado em feridas cirúrgicas, né, que tem difícil cicatrização, ou então aquela cicatrização elevada, né? Ele tem, junto o óleo multifuncional com o óleo ozonizado, né? Aplica-se fazendo massagem e houve bastante melhora no quadro de lesões onde ficam abauladas, levantadas. Então, a gente tem já esse relato. Também pode ser usado em herpes simples e herpes zoster, micoses de unhas. E tudo isso eu pretendo fazer futuramente uma descrição onde vocês poderão acessar e estar mais por dentro cada vez mais, pessoal. Eu agradeço demais essa empresa New Ox Buckingham
por ter desenvolvido um óleo tão importante que eu estou vendo curas, né? Isso para mim é muito importante dividir com todos vocês, com os pacientes, com os meus alunos, porque eu sinto que eu estou colaborando, né, com o processo de cicatrização da humanidade. Então, isso para mim está sendo muito gratificante. Cris, querida. Cris? Oi? Consegue? Uma coisa que também as pessoas têm me perguntado bastante, e eu também tenho te perguntado, mas agora é a oportunidade de falar para essas 170 e quase 200 pessoas que estão aqui na live sobre isso. Cris, como é que é feito o curativo? O que é que a gente deve ser? É melhor pingar na ferida? É ao redor da ferida? Tem que passar? Ou como é? Bom, a primeira coisa, né? Nós temos que sempre lavar as mãos antes de realizar qualquer procedimento, reunir material micropore. E se tiver alguma outra medicação que deverá ser inserida, no caso de pacientes com necrose do leito da lesão, também acrescentar. O ideal é pingar as gotas, lavar com soro fisiológico. Se não tiver um soro fisiológico, pode lavar com água e sabão, não tem problema nenhum. Secar somente ao redor da lesão, não dentro, porque altera no processo cicatricial. Pingar o óleo na gaze e ocluir com micropore sempre coberto. É necessário que seja... Explica o ocluir para o pessoal, por favor, Cris. Ocluir é fechar a lesão, né? Vamos supor que seja uma lesão por pressão, uma escara, seja uma lesão por úlcera venosa, que são lesões causadas por má circulação. Também todas as lesões é necessário que sejam ocluídas, exceto na profilaxia, na prevenção de escara, de lesão por pressão, você pode só passar nas proeminências ósseas, ou seja, nos ossinhos, para prevenir, principalmente pacientes diabéticos, pacientes desnutridos, nós podemos fazer a prevenção e o tratamento dessas lesões. Também gostaria de deixar bem claro para todas as pessoas que têm problemas diabéticos, que também pode se utilizar quando for na manicure, na podóloga, porque ele tem efeito fúngico, antifúngico, antibactericida e antiviral. E o pessoal que tem diabetes é preciso muita profilaxia. Também lembrando que lesões de pé diabético tenho tido bastante sucesso e muito importante isso, porque existem pacientes com lesões há 2, 5 anos que não vê cura e que está vendo um progresso significativo em apenas 3 semanas, pessoal. É inacreditável mesmo, sem demagogia. Não estou exagerando. Eu dou oportunidade para vocês testarem e depois me falarem. Que fantástico, hein, Cris? Realmente, a gente tem visto coisas incríveis, depoimentos emocionantes, né, Cris? Coisas assim que a gente, meu Deus! E assim, graças a Deus, tem sido um trabalho muito sério e surpreendido muita gente, né, Cris? Colegas médicos, enfermeiras que estão, assim, impactados, porque ninguém sabe tudo, né, Cris? Na vida. Não. E tem pessoas da área de saúde que também ainda não conhecem sobre o ozônio. É um privilégio ter a Cris aqui conosco, com 36 anos de carreira, esse compêndio de conhecimento e falando conosco. Cris, no seu conteúdo programático, você fala aqui, que você iria explicar como identificar fatores que interferem no aparecimento de feridas. Ok. Você pode apontar um pouco. Ok. Os fatores principais são diabetes, desnutrição, alterações alimentares, baixa imunidade,
Bom, são diversas, mas os principais são esses mesmo. Certo. Maravilha, maravilha. Bom, agora eu vou ver aqui o pessoal. Vou abrir. Pessoal, ó, vamos abrir o áudio, tá? Eu só consigo aqui abrir o áudio de todo mundo de uma vez. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir só do pessoal que está com a mão levantada. Pedir para ativar som. Ceissa, vê se você consegue ativar o seu som, por favor. Consegue? Não, né? Pelo visto, não. Deixa eu ver aqui. Oi? Conseguiu? Isso aí, minha querida. Faça a sua pergunta, Ceissa, para a nossa querida Cris. Boa noite a todos. Boa noite. Cris, prazer, eu sou a Ceissa e sou esteticista. Desculpa, deixa eu até ver se dá para eu ligar o vídeo aqui, deixa eu ver. Dá. Oiê! Olá! Vida de empreendedora. Igualmente, minha linda. Eu sou esteticista e eu trabalho bastante com protocolos estéticos voltados para o rejuvenescimento. Tem um tratamento que é uma criação minha, e eu trabalho com ele com 4 protocolos, eu vou lançar ainda, e já trabalho com ele há uns meses. E eu fiquei bem interessada, né, quando a Jaiane me apresentou os produtos. Okay. Eu estou com eles aqui, ontem foi o meu primeiro dia de uso, e eu já amei a textura, a forma que absorve na pele. Hoje eu acordei assim com a sensação de que a minha pele está mais hidratada. E claro, durante o dia eu já apliquei eles, e eu não sei se estou certa, mas eu fiz uma loucura. Eu usei cada um deles, né? Certíssima. Eu fui usando meu instinto de esteticista e eu fui ali pelos fluidos mais finos até chegar nos últimos... Travou, não sei se travou para mim ou se travou para todos. Travou aí, Cris? Sim, eu não estou vendo mais a esteticista. Está me ouvindo? Tá vendo agora? Agora sim. Pois é, voltando, né? Eu fui usando meu senso de esteticista, então eu comecei pelos fluidos, que nem o ácido hialurônico, eu comecei assim, passei vitamina A, passei vitamina C, ácido hialurônico, e aí eu finalizei com os 2 óleos, que é o de rosa mosqueta, né, e o de girassol. E aí os 2 eu já apliquei eles fazendo uma massagem, fazendo uma estimulação, eu dei meu truque até... apliquei minha maquiagem em cima e deu tudo certo. A minha pele ficou linda. Eu passei o dia todo me sentindo assim. O interessante é que eu faço maquiagem todos os dias, muito cedo, por causa do trabalho, e quando chega à noite, a minha maquiagem já está super craquelada e com um aspecto super cansado. E eu observei que hoje não ficou, então eu fiquei assim, super animada, porque eu falei, nossa, tá aí, eu já vi um benefício além do tratamento na pele, até um benefício de uma maquiagem durar mais e ficar com um efeito mais bonito. Excelente, querida. Lembrando que todos os óleos são de girassol, e o que é acrescentado é o ozônio para potencializar o efeito, e nos demais é acrescentado vitamina C e o sérum, né? E isso só tem somado para melhorar toda a parte de profilaxia de doenças, de tratamento terapêutico e também na beleza. Então, assim, é fantástico o efeito desse óleo de ozônio. Lembrando, pessoal, não posso falar de outros óleos, mas da New Ox. Os demais eu não testei, eu não posso falar com propriedade, mas New Ox eu posso falar porque eu sei, ok? Maravilha. Nossa querida Luciana. Luciana, você consegue ativar o som? Obrigada, Ceissa, muito obrigada. Pode mutar o seu som, por favor. Obrigada por sua participação. Luciana, você consegue ativar o seu som aí?
Alô, Luciana? Luciana, consegue? Anderson, você consegue ativar o seu som? Consegue, Anderson, ativar o seu som? Estou ativando o seu som aqui. Anderson, clica no seu som. Alexandra conseguiu. Alexandra, cadê? Aí, Anderson, sim. Então, boa noite a todos. Aqui quem está falando é Anderson, aqui de Campos, estado do Rio. É uma satisfação imensa ouvir, né? Poder ouvir a Cris falar aí sobre os produtos à base de óleo ozonizado. E a minha pergunta eu queria entender um pouco mais acerca de pacientes diabéticos, né? Porque se fala do poderoso efeito de cicatrização do produto, mas ao mesmo tempo que os pacientes diabéticos têm uma grande dificuldade no tratamento para cicatrização. Eu gostaria de saber como que funciona esse impasse, uma vez que eles têm dificuldade e o produto oferece toda essa facilidade. Oi, vocês conseguem me ouvir? Sim, estou te ouvindo. É isso, eu queria saber como que é o tratamento, como que é esse impasse, né? Uma vez que a gente tem o facilitador, que seriam os óleos ozonizados, em contrapartida, nós encontramos toda a dificuldade de cicatrização por parte de diabéticos. Eu gostaria de saber como é que é esse procedimento, porque enquanto está havendo a cicatrização, também está havendo uma resistência do próprio paciente diabético, né? Minha pergunta é essa. Alô, boa noite. Oi. Boa noite. Boa noite. Boa noite, senhoras e senhores, meninas e meninos, moças e rapazes. Boa noite. Boa noite. Aqui é o locutor Valdo Brasil. Eu queria salientar um comentário. Eu assisti um vídeo aí do professor Nair, comentando que em Cuba já está em 39º lugar na saúde e o Brasil em 120. E lá em Cuba, na rede pública, né, já é receitada a ozonoterapia, né? Isso é muito interessante. E o Brasil ainda está um pouco atrasado nessa área e agora a gente está com força aí, trabalhando forte em cima disso. Gostaria de fazer uma pergunta para a Cris.
Pois Cris, não. esse óleo ozonizado, o concentrado, ele pode ser ingerido? Neste momento, ainda nós não temos disponível o óleo para ser ingerido. Esse é só via topicamento, ou seja, por na pele. Ingerir, não. Gente, sai essa desgraça aí. Vamos montar os telefones. Saiu do mesmo canto que saiu aquele palestino lá. Que jogou pro Fortaleza. Vamos só para enfeitar o campeonato. Gente, vamos montar os telefones, por gentileza, para ter um aproveito. Ô, Ana, você tá aí? Ana? Oi. Pode vir buscar, que eu já estou chegando no pedágio. Anaína? Quando chegar aí, compra um Benegripe para mim, bebê, alguma coisa assim. Gente, por favor, vamos montar o telefone, por gentileza? Tem vitamina C, paixão? Você quer Benegripe? Benegripe Peraí, Cris. para combater, né? Você acha que tem remédio de gripe aí na coisa, eu acho. Não é aquele que, Eu compro. não é aquele que faz ficar morgado, não, minha filha. Tem um que me deixa dopante. Meu amigo, multa aí, por favor. Tem Falando aí, tá... Ô, Ana, cadê Tem você? coristina D? Tem. Dificuldade de multar. Peraí. Só um minutinho, gente. Peraí, Cris, só um minutinho. Pois não. A Ana falou que travou o dela aqui, porque ela tá desesperada aqui com isso. Vamos lá, Cris, ela me liberou aqui. Ok. Pois não. Qual foi a última pergunta, Cris, que o rapaz fez? Você lembra da Com relação a pacientes diabéticos, Tá. né? Então, voltando a falar novamente, o paciente diabético, ele tem um processo de cicatrização muito mais lento. E nós sempre tratamos com óleo de girassol. Agora, o que está acontecendo? Com o advento do óleo ozonizado maior... Cris, eu vou tentar, Cris, um minutinho, eu vou tentar mutar todo mundo aqui de uma vez só e tentar só desmutar porque o pessoal não tem jeito, só esquece, não vai... Já fica até amanhã, não tem, só um minutinho. Okay. Deixa eu ver aqui, onde que faz aqui para mutar todo mundo junto? Que aí fica mais fácil, né? Ok. Acho que vai. Espera aí, Cris. Cris, você tá podendo falar? Sim, tá me ouvindo? Agora sim, agora foi. Ok. Pode falar, Cris, desculpa. Bom, vamos lá então, pessoal. A pergunta foi sobre pacientes diabéticos. Voltando, o paciente diabético ele tem uma dificuldade maior, né, no processo de cicatrização. Então, nós sempre utilizamos o óleo de girassol como profilático, profilaxia nas lesões por pressão, como profilaxia em ulcerações em geral. Então, agora, o que eu tenho, qual o meu experimento atual? O experimento é com o óleo ozonizado New Ox, deixando bem claro que é da New Ox que eu tenho feito experimento. E a função dele perdão, pessoal, a função do óleo, o que está acontecendo? Já existiu o óleo de girassol, certo? Aí foi desenvolvido no óleo de girassol potencializado com ozônio. E isso está acelerando o processo de cicatrização em pacientes diabéticos. Lesões onde durava 5 anos para cicatrizar, em 1 mês está tendo um processo de cicatrização muito significativo.
Então, é isso que eu gostaria de deixar claro para vocês. Tá, ok. Ô, Cris, enquanto Ok, pessoal, estão me ouvindo? estamos te ouvindo. Cris, você está me ouvindo? Eu sou o Luiz Carlos. Cris, está me ouvindo? Estou sim, perfeitamente. Ah, tá. Então, eu vou tentar aqui, pegar aqui algumas perguntas. No caso, o nosso produto, Cris, eu falo para o pessoal, você pode até falar um pouquinho mais sobre isso, ele é de grau 1, né? Não é de grau 2. Dessa forma, a gente não pode indicá-lo para a parte... Vê se eu estou errado, tá bom? Não podemos... não podemos indicá-lo para a parte íntima, né? Porque ele é grau 1, então e também não é indicado para a ingestão também, né? Como você já falou. Sim. Sim, a parte íntima, eu fiz o tratamento com uma paciente que tinha uma infecção fúngica nos grandes lábios e na região da virilha. E não pode fazer aplicação na mucosa, mas na parte externa eu tive uma experiência muito boa. Ô, Cris, e em relação a fungos, porque assim, ele é tido como um poderoso fungicida, virucida, né, bactericida. Dentre essas 3 funções dele, você já falou, mas para falar um pouquinho mais, eu achei ele ser legal, quais são as patologias que nós podemos abranger? No caso de queimaduras, né, que é uma coisa que... Eu não vou falar aqui o nome do hospital, mas tem hospitais famosos em São Paulo que já usam, né? Fazem uso do óleo ozonizado para queimaduras, né? E pós-cirúrgico. Pós-cirúrgico. Então, cirurgia plástica está sendo bem importante o uso do óleo no processo de cicatrização pós-operatório. Lesões fúngicas, em geral, aquelas lesões, aquelas manchas brancas, né, tíneas, em geral, a gente está fazendo a aplicação com um resultado muito significativo. Herpes simples, que são aquelas lesões que nós temos na boca, na parte externa, na mucosa, não. Dentro, não. Na parte externa, nós podemos aplicar as gotinhas e massagear. Nós podemos aplicar nas herpes zoster, que é uma infecção viral muito grave, que causa muita dor também. A gente pode estar aplicando, né? Lembrando que ocluir, fechar só quando tem lesões abertas. Se não tiver lesão aberta, se tiver só sobre a pele, não precisa ser ocluído. E tem diversas infecções cutâneas, bacterianas, fúngicas e virais que nós podemos aplicar. Não tem, nessas lesões, não tem contraindicação. Eu gostaria de ressaltar que em lesões oncológicas não deve ser usado. Por que não deve ser usado? Porque a aceleração do processo de cicatrização é muito grande. E essas células neoplásicas cancerígenas, elas vão evoluir muito rapidamente. Então, não deve ser utilizado. Ô, Cris, uma outra pergunta que é importante, assim, tem doenças que são derivadas, são psicossomáticas, né? Como a herpes, como psoríase, sim. Alergia atópica, algumas, né? Então, assim, é importante, acho legal você falar, é importante para o pessoal não passar a informação errada do que cura e o que não cura. Porque, por exemplo, você vai falar melhor que eu no caso da herpes. A herpes, ele trata, ele contribui, mas ele não cura a herpes, né? Sim. Nós não podemos afirmar cura de doenças, né, crônicas, degenerativas, não podemos afirmar cura de lesões, principalmente virais, que é no caso de herpes. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a aceleração do processo cicatricial. Entretanto,
vai ter sim recidiva, provavelmente, porque é uma doença que toda vez que abaixa o sistema imunológico, ela aparece. Ah, bacana, porque a gente fala às vezes de. A gente tem. Gente, para quem não sabe, eu me chamo Luiz e eu estou aqui aprendendo muito com a Cris hoje aqui. Eu sou diretor de produtos da Buckingham, de produtos da base de ozônio, né? Então, Cris, obrigado, está sendo muito bacana aqui, viu? Mesmo. Então, é bom, né, a gente orientar vocês, gente. Assim, o produto ele é multifuncional, né? Quer dizer, tem várias funções. Entretanto, ele não cura tudo, né? Assim, a empresa, a gente tem muito zelo, por isso que nós chamamos a Cris aqui, pelo zoom da própria empresa, dado a seriedade dela, dado o comprometimento com o produto. Então, assim, gente, Cris, paz de você. Já um consultor já falou até, você vai achar graça. Gente, ouçam isso. É um caso que ilustra bem a desinformação. Não, às vezes não por maldade, pelo ímpeto de vender, a gente acaba, o consultor acaba que ele exagera um pouquinho. Assim, o óleo desentope veio do coração. Então, é o que você vê. Então, é esse tipo de pergunta que a gente talvez seja uma obviedade para a Cris, né? Mas para nós somos leigos, é sempre bom ilustrar o que faz, o que ele não faz, né? E isso é importante nós sermos responsáveis nesse sentido, né, Cris? De só falar realmente o que a empresa passar, o que a Cris passar, porque é um profissional que tem informação. A gente tem que ser muito responsável, eu digo nós como consultores, né? Para não passar informação a mais. Porque, gente, eu até brinco, para decorar tudo que ele faz já é difícil, não precisa inventar mais não, né, Cris? Ok, você tem algum caso que você tá específico, que você esteja vivenciando? Igual eu tenho um que em 20 dias, uma úlcera de pressão na nuca, foi impressionante. Eu tenho a foto do antes, do depois, eu tenho o vídeo, e é um médico que está em Londres, e com o nosso óleo em 20 dias, foi impressionante o resultado. Você tem algum caso que você pode ilustrar esse efeito? Sim. Eu tenho um caso bem peculiar. Uma paciente, uma paciente idosa, 92 anos, ela sofreu uma queda da própria altura e teve fratura de fêmur. E ela foi hospitalizada. Eu trabalho, pessoal, há muitos anos com internação domiciliar. Então, eu tenho uma certa experiência com lesões devido a essas situações. E ela foi hospitalizada, onde se submeteu a uma cirurgia e foi colocada uma prótese de fêmur. E, infelizmente, ela adquiriu algumas lesões por pressão, que são escárias, no ambiente hospitalar. E ela retornou para casa com essas lesões na região sacral, que é no cóccix, e a lesão da cirurgia. E na infecção fúngica na região externa vaginal. E nós aplicamos o óleo na região externa, na virilha, e também na lesão por pressão e na lesão cirúrgico, no pós-cirúrgico, quando colocou a prótese femoral. Essa lesão a gente poderia esperar uma melhora de 3 a 4 meses. Em 20 dias estava cicatrizado. Cris, eu acho que você vai concordar comigo e com o mesmo sentimento que eu tenho. Às vezes, você é uma profissional da área de saúde, gabaritada, então você tem muito mais autoridade para falar. É quem fala o que fala, né? No caso, você quer só vender, mas não é o caso. Aí, assim, tem caso aqui de um paciente, de um pós-cirúrgico, que estava necrosando a cirurgia. Eu não me recordo aqui, eu não sei os termos técnicos, mas ele não estava conseguindo, ele assim, não tinha doença autoimune, não tinha HIV, nada, não tinha diabetes, e criava pus e necrosava, tinha que ficar tirando, sabe? Desculpa os meus termos chulos, tá? Porque eu não sei falar tecnicamente, mas eu sei e também temos vídeo disso também. E assim, desde fevereiro ele estava assim, e passando colocando um curativo que é caro e que tira no mesmo dia, eu não sei o nome dele. E aí, em
em 5 dias, eu até fico sem falar que parece mentira, né? Em 5 dias ele parou, até os médicos de Londres perguntaram, falam que é o óleo brasileiro do milagre, né? E a gente está muito feliz por isso, né? Então, assim, em 5 dias, a gente teve esse caso muito emblemático, que ele é médico também, né? Paciente e médico, acamado, pós-cirúrgico, necrosando, e ele não precisou usar mais esse curativo cara que ele usava todos os dias, sabe? Então, realmente, o que eu falo para o povo aqui, desculpa tomar o seu tempo, que é muito rico, Imagina. nós temos ouro líquido nas mãos, né? A Buckingham está levando para as pessoas prosperidade, oportunidade de crescimento, está aqui, ó, trazendo conhecimento através de profissional como você, que é maravilhosa, é uma honra, uma oportunidade muito única. Quem souber aproveitar o conhecimento é poder, mas é poder em potencial, né? Sim. Então, quem souber aproveitar isso aqui e duplicar isso, então, gente, eu acredito, eu vou passar a palavra já para a Cris, que nós temos uma grande oportunidade de popularizar a ozonoterapia no Brasil, Cris, com profissionais como você, porque imagina, Cris, se nós colocássemos, né? Sim. Eu gostaria de acrescentar, uma pessoa fez um depoimento sobre o Dr. Lair Ribeiro. Foi. O que acontece? O Dr. Lair Ribeiro, ele deixou explícito em dos seus vídeos que já é protocolo em Cuba o óleo em larga escala nos hospitais, né? Eu pretendo futuramente contribuir para que isso aconteça no Brasil também, porque qual o motivo principal que é usado em Cuba? Em Cuba é um sistema de ditadura, onde o governo ele tem muitas restrições na parte financeira. Então, primeiramente, é tratado com ozônio, antes de colocar antibióticos, antifúngicos, entre outras medicações. Então, o resultado está sendo excelente, muito significativo. Então, praticamente não está usando mais medicações de prescrição médica ou de enfermeiros. Eu vou parafrasear o Lair Ribeiro, eu não sei se é um exagero ou não, tá? Eu não vou aqui estar no mérito da questão. Mas ele falou assim, qual o problema do ozônio? Isso palavras dele. Ele falou, o problema é deixar o médico obsoleto, né? Ou algumas aplicações. Claro que ele estava fazendo uma brincadeira, né? Que é evidente, mas é só para ilustrar o quão importante, né? Aí perguntaram, gente, a título aqui de curiosidade para ele também. Larry Bird, para quem não sabe, é um médico, ele é muito respeitado, professor da Harvard dos Estados Unidos, é um escritor, palestrante, muito famoso, é um ativista, né? Perguntaram para ele, numa entrevista, né, que só é assim, Dona Ribeiro, se o senhor tivesse que ir para uma ilha deserta, o que o senhor levaria? Olha, não foi isso? Aí ele falou, sem tutibiar, ele falou, levaria ozônio. Gente, então assim, nós temos aqui, nós não estamos numa ilha deserta, estamos com a Cris aqui, com a Buckingham, e estamos com o ozônio na mão. Claro, gente, que tem outros protocolos também, tá? Né, a gente não pode confundir os protocolos, né? Ok, não podemos confundir os protocolos. Lembrando, pessoal, que ele é muito eficaz, mas a ferida, a lesão, precisa estar vermelhinha, vermelho vivo, não vermelho escuro, para poder o óleo atuar. E também fazer a prevenção de lesões por pressão em pacientes acamados, desnutridos, obesos, com imunidade baixa, emagrecidos, caquéticos, para que haja essa prevenção. Não precisa ter cobertura e a gente tem que estar sempre atento, né, no exame físico dessa lesão, porque se nós aplicarmos em tecido necrosado, é preciso fazer um desbridamento prévio, ou seja... Importante, Cris. Importante, viu, Cris?
Isso é um desbridamento prévio para poder a lesão entrar dentro daquele tecido necrosado. Se passar só por cima, não vai absorver o esperado. Ok, pessoal? Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Eu já vou encerrar por aqui e pretendo encontrá-los numa outra oportunidade. Porque o Anderson quer fazer aqui, eu vou tentar aqui, tá com uma dificuldade aqui, Anderson, eu vou tentar, tipo, se eu consigo. Peraí, Anderson, eu tô te vendo, cara. Você tá com uma camisa bonita aí, viu? E nem é do Vasco, hein? Aê, conseguimos. Tudo bem, irmão? Boa noite, seja bem-vindo. Tudo bem, graças a Deus. Então, eu gostaria de estar perguntando sobre se o ozônio com uso tópico, né, ele promove algum benefício para dores nas costas, já que é utilizado para massagens também, né? Então, se ele de uso tópico, ele promove algum benefício de alívio de dor, por exemplo, né? Para quem tem dores nas costas, né? Olha, a questão no alívio da dor, existem outras formas de administração, né? Pode ser intradérmico, não é especificamente através do óleo. Entretanto, essa questão de dor, ela é muito de origem emocional. Com a evolução da cicatrização, amenizando o tecido tegumentar, proporciona à pessoa um alívio tão significativo que reduz a dor, sim. A gente, ó, nós temos um tempo aqui. Por mim, se deixar, eu vou até amanhã. Mas aqui você tem um tempo dela aqui. Antes, obrigado, viu, pela pergunta, muito oportuna, aliás. Eu vou, gente, eu sei que tem mais gente que quer perguntar, que eu tô com um monte de mãozinha aqui, parece uma sala. Eu vou mais uma pergunta e a última, infelizmente, mas vamos ter outras oportunidades, tá bom? Para a gente conversar. Eu vou abrir aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo. Abrir aqui. Alessandra, você consegue? Deixa eu ver, se eu não conseguir, aí se encerra aqui então, tá bom? Bom, melasma, o que você acha que eu vou falar de melasma agora ou deixar uma outra live sobre estética? Melasma é mais conveniente falar na parte estética mesmo. Tá. Então, gente, ó, eu vou encerrar por aqui devido ao tempo, tá? A Ana me deu uma bronca aqui. Mas, gente, muito obrigado mesmo. Parabéns por vocês estarem aqui. Deem valor a esse conhecimento, tá bom? Porque aqui não é um dia, não. São anos e anos de dedicação de uma vida a estudos. O currículo dela tem... Eu tive que gastar 4 toneladas de tinta aqui para imprimir o currículo dela aqui. Então, assim, isso é uma riqueza. Eu queria aqui sem bajulação nenhuma, zero bajulação, mas parabenizar ao Bortoleto, que acreditou no projeto, ousou pôr na empresa um produto tão sério desse, né? Que não é brincadeira, não é um produto seríssimo. Então, parabéns à corporativa, ao Nilson, ao João, à Ana, à Cris, muito obrigado, Cris, uma honra mesmo. Hoje, com certeza, olha que eu estudo muito sobre ozonoterapia, mas hoje eu não chego nem aos pés da Cris aqui, aprendi muito hoje com ela, viu? Eu agradeço a todos pela confiança, pela oportunidade de estar compartilhando um produto natural, tão importante para todos nós, né? Eu fico muito feliz de estar podendo participar dessa evolução. E me coloco à disposição para quaisquer dúvidas. Cris, obrigado. Gratidão eterna para você, a todos vocês que estão aqui hoje. E vamos ozonizar o país inteiro, gente, pelo amor de Deus, tá bom? Levar saúde e prosperidade, gente. Tchau, gente. Fica com Deus, viu? Boa noite para todos. Obrigado, Cris. Deus abençoe. Obrigada a você. Um grande abraço a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Recording stopped.